Estamos de volta com a TV Integrato e continuamos com a nossa amiga, a jornalista Carla Siqueira. Tudo bem, Carla? Bom, continuamos falando então acerca do livro Vocações, Novos Mercados e hoje estaremos enfocando algumas profissões específicas. Então, lógico que fica difícil escolher dentre tantas, né, que vocês selecionaram, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito de duas que já são antigas, mas que deram uma remodelada. Eu queria ver qual foi a tua percepção, através das entrevistas que tu realizou, do desenvolvimento dessas profissões, que é a profissão do cozinheiro e do animador. Eu acho que são duas profissões muito interessantes da gente pensar, pelos desafios que elas colocam para os jovens agora, né? E particularmente no Brasil, né? A gente vê que são duas profissões com muita repercussão no Brasil. Hoje você vê, às vezes, até adolescentes muito novinhos indo para esses realities ou programas de cozinha, tem até programas de crianças mesmo na cozinha, que você já vê talentos se colocando. E quando a gente fala, né, de vocações, né, uma coisa que é muito interessante a gente pensar que vocação não é uma predestinação da sua vida, né? Vocação, na verdade, são habilidades, são interesses que você tem, que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que investir na sua formação, que você vai ter que investir em experiência profissional. Então é muito curioso pegar, por exemplo, a carreira de cozinheiro, na qual sempre fica aquela imagem assim de que é um talento que aflora, né? Você nasceu com aquele talento para a cozinha. E fica muito obscurecido como há um longo percurso de formação, como é um trabalho que não é essa coisa glamourosa que aparece na televisão, como é um trabalho de muito trabalho braçal, é um trabalho de muita hierarquia, de muito respeito, né, pelos mestres, que são, na verdade, hoje em dia você tem grandes escolas de culinária, de gastronomia, sim, mas muito se aprende no dia a dia da cozinha, que é uma coisa super estratificada, quase um exército, né, de uma disciplina, e que às vezes o jovem ele não entende a natureza dessa profissão, né? Então ele pega só a parte glamurosa e é isso. Exatamente. Pronto, né? Então uma coisa que é muito interessante, que eu acho que o cozinheiro pode servir como exemplo para o jovem em geral, mesmo aquele que não quer ser cozinheiro, é como esse lugar de reflexão de como o talento não basta. O talento é algo que tem que ser trabalhado através do conhecimento. O conhecimento é uma busca constante, né? Alguns cozinheiros falam até que parece um sacerdócio o trabalho deles, né? Desse investimento permanente, de um respeito pelo trabalho, pela responsabilidade desse trabalho, como de resto acontece com todas as outras profissões, né? A de animadora eu também acho muito interessante falar aqui no Brasil, onde o esforço de profissionais pioneiros acabou criando festivais como o Anima Mundi, que hoje é um dos maiores festivais de animação do mundo, né? E que é um esforço de pioneiros que, ao mesmo tempo, de novo, não é só o talento e a vontade que faz com que as coisas aconteçam, né? A gente vê na história dos animadores no Brasil como que houve políticas públicas que possibilitaram que essa geração, né? Exatamente, uma geração que hoje tem a minha idade, 50 anos, que pôde estudar fora em função de acordos entre o Brasil e Canadá, que em função desses acordos trouxeram tecnologia e formação para o Brasil, como que isso foi formando núcleos de animadores que hoje viraram escolas, viraram universidades, como que fomentaram, por exemplo, um festival como o Anima Mundi, onde às vezes as crianças começam a frequentar como, né, vendo como público aos 5, 10 anos e que daqui a pouco voltam como monitores, daqui a pouco voltam como artistas, né, como animadores. Então, é também uma profissão muito interessante da gente falar, porque tem interessado muito ao público jovem, em que a gente vê de novo, né, como que você depende de investimento no estudo, de investimento até de políticas públicas. Hoje em dia, por exemplo, você tem um mercado muito bom para os animadores em função de uma política pública que é a lei da TV paga, que abriu o canal, por exemplo. Hoje você tem vários dos nossos animadores fazendo desenhos nos canais a cabo para criança, né? E inclusive já vendendo esses desenhos para o mundo, né?
Então é interessante a gente sempre pensar como a gente tem que conjugar características pessoais das suas habilidades, dos seus interesses, com esforços pessoais e também, às vezes, institucionais e de políticas públicas que possibilitem que seja uma conjunção de fatores, né? Exatamente, exatamente. Mas acho muito importante destacar do quanto isso é um processo de desenvolvimento pessoal, que é aquela fantasia que se tinha da vocação, eu nasci para ser tal e eu estava fadado a ser tal, ou como a gente ouvia, né, na nossa época, não, tudo que eu quero é que meu filho seja médico, engenheiro, e essa era a receita do sucesso, e que tudo hoje ganhou um outro formato, né, uma nova leitura. Então, ficamos aqui e voltamos no próximo programa. Muito obrigada.